Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 5 de outubro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Apagão no Distrito Federal deixa Senado às escuras. CPI do Cachoeira retoma trabalhos na semana que vem. Lei da ficha limpa valerá pela primeira vez nestas eleições. E veja como será a cobertura especial da TV Senado do pleito deste domingo. Agora, no Senado em Dia. Um apagão no Distrito Federal deixou o Senado às escuras no início da tarde de ontem. O incêndio que atingiu uma das subestações da Companhia Energética de Brasília foi a causa da falta de luz que afetou mais da metade da população da cidade. A Companhia Energética de Brasília admitiu que houve um apagão no Distrito Federal. Praticamente 70% da população ficou energia. Iniciou esse processo de desligamento às 13h14, mas 2 horas depois, às 15h14, praticamente todo o sistema já tinha sido retomado. A falta de energia provocou transtorno nas ruas, semáforos apagados, engarrafamentos e muitos acidentes. O semáforo aqui pode ver que está todos desligados esplanada. Aí tem que acontecer o quê? Acidente mesmo. Quem não presta atenção, tem que acontecer acidente mesmo, né? Quem tiver que nos aí é o Estado que tem que sair. Porque, é claro, com tudo apagado, ninguém que despejar mais, para que o vigilante não estava lá? Um PM, urgente. Toda a esplanada dos ministérios foi afetada. O prédio do Senado ficou às escuras por 1 hora. Segundo a SEB, o apagão foi por causa de um incêndio em uma das subestações que alimentam o Distrito Federal. Nesta sexta-feira, técnicos do Operador Nacional do Sistema Elétrico se reúnem para discutir as causas de outro apagão. Na quarta-feira, um defeito em um dos transformadores da subestação de Foz do Iguaçu deixou sem luz cidades das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além dos estados de Acre e Rondônia. O blackout durou 40 minutos. A CPI do Cachoeira retoma os trabalhos na semana que vem. O depoimento de um deputado federal que teria recebido dinheiro do contraventor está agendado. Depois de 35 dias sem reuniões por causa do período eleitoral, a CPI do Cachoeira retoma as atividades na próxima terça-feira. Às 10 horas da manhã, deve ouvir o deputado federal Carlos Alberto Lereia, do PSDB de Goiás. Segundo a Polícia Federal, existem fortes indícios de que ele recebeu dinheiro de Carlinhos Cachoeira. O próprio parlamentar já admitiu ser amigo do contraventor. Em setembro, Lereia já havia sido convidado para dar explicações, mas pediu para a reunião ser adiada. Desta vez, a assessoria dele informou que o parlamentar ainda não decidiu se irá comparecer. Na quarta-feira, às 10 horas da manhã, a comissão mista se reúne para avaliar 503 requerimentos, a maioria de pedidos de quebra de sigilo e novas convocações. A data final para os trabalhos da CPI é 4 de novembro, mas esse prazo pode ser prorrogado. A Rádio Senado é uma das finalistas do Prêmio CNT de Jornalismo, com a série de reportagens Globo da Morte, os perigos do trânsito para os motociclistas, que aborda 5 episódios sobre acidentes no Brasil. O assunto também é preocupação dos parlamentares e entre os entrevistados estão o senador Paulo Davim e as senadoras Ana Amélia e Vanessa Graziotin. As reportagens foram divulgadas no programa Conexão Senado, de 13 a 17 de agosto. Os vencedores do Prêmio CNT serão conhecidos na primeira quinzena de novembro. Em todo o Brasil, mais de 138 milhões de pessoas estão aptas a votar para prefeito e vereador. Os eleitores precisam ficar de olho nos prazos desta semana decisiva antes do domingo de votação. Sábado, dia 6, é o último dia para retirar a segunda via do título eleitoral. O documento contém as informações sobre a seção e a zona de votação de cada eleitor. Para tirar dúvidas sobre o título, eu converso com o secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral, Carlos Henrique Braga. Braga, quem não tiver o título eleitoral pode votar no domingo? Sim, ele pode votar desde que ele apresente um documento oficial com fotografia. Por documento oficial, entenda-se, dentre outros, a carteira de identidade, a carteira de trabalho e o passaporte. Agora, quem tiver apenas o título de eleitor também vota? O título de eleitor não é um documento com foto. Por conseguinte, não permite ao eleitor o exercício ao direito do voto, se for o único documento a ser apresentado. Quem ainda não tem informações sobre a seção e a zona de votação
precisa fazer o quê? Todos os tribunais regionais eleitorais, nas suas páginas da internet, dispõem das informações a respeito dos locais onde poderá ser exercido o direito ao voto. Então, o eleitor pode conferir o número e o local onde irá realizar o voto, o número da sessão e o local. Além disso, ele deve se recordar do último local onde ele votou, porque é um indicativo de que aquele lugar deverá ser novamente utilizado pela Justiça Eleitoral. Em alguns municípios, a eleição será feita usando a urna biométrica. Nesses casos, o eleitor precisa levar mais algum documento ou basta comparecer à sessão de votação? A biometria é mais um recurso a conferir segurança e confiabilidade ao processo eleitoral. Entretanto, não dispensa o eleitor de apresentar o documento de identidade com fotografia. As mesmas obrigações relativamente à apresentação do documento são exigidas, essas mesmas obrigações são exigidas nos dois mecanismos de votação. No Brasil é assim, as eleições trazem números gigantescos, são milhões de eleitores para escolher milhares de candidatos. Neste ano, quase 6% do eleitorado vai usar a urna biométrica, que exige a identificação digital de quem vota. Você vai conhecer agora o tamanho da eleição do próximo domingo, na reportagem de Mariana Abreu. As eleições municipais vão definir os prefeitos e vereadores das 5.568 cidades brasileiras. Na grande maioria, haverá apenas um turno de votação. A possibilidade de segundo turno, marcado para o dia 28 de outubro, só existe para os 83 municípios com mais de 200 mil eleitores. E desde que o candidato a prefeito mais votado não atinja a marca de 50% dos votos mais um. As eleições municipais, elas dizem de perto aos interesses do eleitor. O eleitor vai escolher o gestor da sua casa, da sua cidade, aquele que vai administrar os problemas que estão mais próximos a ele. Além disso, ele irá escolher também aqueles que vão fiscalizar essa gestão, que vão fiscalizar o poder executivo, que são os vereadores. Ao todo, há 15 mil candidatos na disputa para prefeito e 480 mil para vereador. O número de candidaturas negadas até o momento chega a 30 mil. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, 138 milhões e meio de brasileiros estão habilitados a votar. Quem mora no exterior não participa do pleito municipal. Araguainha, no estado de Mato Grosso, é a cidade com o menor número de eleitores, 924. São Paulo é a maior, com 8.619.170. Vale lembrar que o voto é obrigatório para os maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, maiores de 70 e os que tenham entre 16 e 18 anos. Quase 8 milhões de eleitores em 299 municípios brasileiros vão votar pelo sistema biométrico. Um leitor que fica com o mesário identifica o votante por meio da impressão digital. A biometria foi usada pela primeira vez nas eleições de 2008 em 3 cidades brasileiras. Neste ano, 2 estados já votam exclusivamente pelo novo sistema, Alagoas e Sergipe. A expectativa é de que até 2018 o método valha para todo o país. Isso facilita o controle, minimiza os riscos de fraude e garante maior segurança e celeridade ao processo eleitoral. Quem estiver fora do domicílio eleitoral no dia da votação precisa justificar a ausência. Basta preencher formulário disponível na internet, nos cartórios eleitorais ou nos postos de atendimento ao eleitor e entregá-lo no dia do pleito. Quem perder o prazo tem até 60 dias para apresentar requerimento dirigido ao juiz da zona eleitoral, onde a pessoa está inscrita. É possível entregar pessoalmente ou mandar pelos correios. Valorize o voto, não venda seu voto, porque afinal de contas, voto não tem preço, ele tem consequência. E o candidato que compra o voto, uma vez eleito, o mandato é dele, ele comprou e pagou. A pessoa não tem mais o que reclamar, né? Ou a gente vai ter a amargar 4 anos aí de um mandato que não nos representa, ou a gente pode ter a surpresa boa de ter elegido políticos ficha limpa. Precisamos então escolher bem, para escolher bem, conhecer bem. E conhecendo bem, certamente teremos pessoas que realmente nos ajudarão. Mas, após eleições, acompanhar bem. Eu até diria fiscalizar bem.
Eleições 2012. A votação deste ano é a primeira em que estão valendo as regras da lei da ficha limpa. Com origem num projeto de iniciativa popular, a norma pretende impedir que maus políticos ocupem cargos públicos. As eleições deste ano são as primeiras sob a validade da lei da ficha limpa. Ela impede a candidatura de políticos em várias situações. As principais são a cassação, a renúncia para evitar a perda do mandato e a condenação por um colegiado de juízes. Nesses casos, o político fica inelegível por pelo menos 8 anos. A eleição municipal, eu acredito que seja um momento, particularmente feliz para popularizar o ficha limpa. Por quê? Porque, como nós sabemos, o cidadão não mora na União nem mora no Estado, ele mora no município. O município é um ambiente imediato de atuação cívico-política das pessoas. E aí fica mais fácil, para o cidadão fiscalizar. O gestor público terá mais zelo com a coisa pública, os políticos terão mais zelo com a sua vida, terão mais cuidado, E eu acredito que dias melhores nós viveremos para comemorar essa mobilização da sociedade brasileira. A lei de iniciativa popular reuniu 1.600.000 assinaturas. Em 2010, foi aprovada no Congresso e sancionada pelo presidente Lula. Agora é a hora e a vez dos tribunais regionais eleitorais, que a gente conta com essa participação efetiva deles, e também do Ministério Público, para que realmente nenhuma pessoa, ficha suja, entre na política pela porta dessas eleições. A ficha limpa exigiu a adaptação das instituições. O Ministério Público, que pede a impugnação de candidaturas à Justiça Eleitoral, teve dificuldades na hora de levantar os dados. Tivemos que nós mesmos pesquisar se o candidato preenchia todos os requisitos, se ele era preenchia as condições de elegibilidade. Os TREs já barraram mais de 1.000 candidatos com base na lei da ficha limpa. Isso sem as informações de 4 estados, que até agora não fizeram as contas. O número pode aumentar porque nem todos os tribunais terminaram os julgamentos. Alguns candidatos recorreram ao Tribunal Superior Eleitoral e ainda estão em campanha. O secretário-geral do TSE informa que os julgamentos vão terminar no máximo até dezembro, antes da diplomação dos eleitos. O tribunal está apto, inclusive, para realizar sessões extraordinárias, se isso for necessário. A decisão é do eleitor. Eu busco informações através da internet, Isso tem um site específico até que fala sobre isso. Eu já recebi um link já a respeito e já andei investigando já alguns candidatos. A gente tem que votar no candidato que a gente conhece, Tem que estar por dentro e tem que ter conhecimento de cada um para mim votar, para não me se arrepender mais tarde, do meu voto. A TV Senado preparou uma cobertura especial nestas eleições. Além de flashes na programação durante todo o dia, na noite de domingo, você pode acompanhar com a gente a apuração dos votos e a análise do resultado das urnas. O programa será comandado pelo jornalista Ronaldo Martins. É ele que explica agora o que o cidadão pode e o que ele não pode fazer no caminho até a sessão eleitoral. A votação no domingo vai de 8 horas da manhã às 5 da tarde. Nesse período, a propaganda dos candidatos nos locais de votação, chamada boca de urna, é proibida, assim como a aglomeração de pessoas com roupas e bandeiras de partidos ou candidatos. Só é permitida a manifestação individual e silenciosa quanto à preferência política. Os eleitores não podem entrar na cabine de votação portando celulares, máquinas fotográficas ou qualquer equipamento eletrônico que comprometa o sigilo do voto. Como não existe o voto em trânsito nas eleições municipais, quem estiver fora do domicílio eleitoral deve justificar a ausência em qualquer local de votação ou nos postos montados pela Justiça. O Tribunal Superior Eleitoral recebeu pedidos de envio da Força de Segurança Nacional para 471 municípios de 11 estados. E depois da votação de domingo, a partir das 6h30 da tarde, a TV Senado apresenta um programa especial para analisar o resultado das eleições. Aqui neste estúdio, especialistas vão discutir os desafios que os candidatos eleitos têm pela frente. No programa serão apresentados os primeiros números da apuração dos votos em todo o país.
A análise dos resultados vai ser feita pelo historiador da UNB, Antônio José Barbosa, e pelo consultor legislativo do Senado, Carlos Alexandre Amorim. O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste à sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação. Deputados. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.